Criamos o grupo de estudos em 2006, por iniciativa e provocação dele, uma pessoa iluminada que sempre esteve aberto a dialogar, a tratar das questões que dizem respeito à teoria do conhecimento, e eu acho que com isso ele foi o grande provocador de todos nós. Então, hoje, completa 2 anos da data da morte dele, eu quero deixar registrado aqui a minha imensa saudade e a consideração que eu sempre tive por ele. Bem, na última reunião, nós iniciamos a tratar de um tema que é da maior relevância para os estudos que estamos fazendo. E eu acredito que no decorrer dos últimos dias, pensando com mais vagar e profundidade a respeito dessa questão, eu acredito que é possível nós darmos ainda, conseguirmos, aliás, alguns avanços com relação ao exame das crenças no sistema de inteligência humana. Nós temos, então, quando tratamos das questões que dizem respeito à racionalidade humana, nós temos que reconhecer, então, que estamos tratando de um conjunto de dados que se situam em 2 ambientes distintos. Uma parte, então, das nossas investigações, ela tenta entender como funciona o sistema, o mecanismo de inteligência natural do ser humano, aquele sistema de inteligência que ele recebe da natureza, do qual é dotado e que tem, então, e por ser regido pela natureza, esse sistema de inteligência, então, ele processa de um modo muito particular que as ciências da natureza vêm investigando já desde longo tempo. Então, este âmbito, que é o que se relaciona com os sentidos do ser humano, ele tem um determinado tratamento, uma abordagem que se deve fazer a respeito dele. Só que nós precisamos também tentar entender um outro âmbito desse sistema de inteligência, que é o âmbito metafísico, ou o âmbito da ciência humana, o âmbito das ideias. Se é possível, então, dividir deste modo o sistema de inteligência que nós estamos tratando aqui, com uma parte voltada para o mundo da natureza e para as sensações humanas, e um outro voltado para a ciência, para as ideias, para um âmbito, então, que é metafísico. Neste âmbito metafísico, então, nós vamos encontrar, e estamos examinando já desde a última reunião, como que o ser humano produz e organiza aquilo que nós podemos denominar de crenças e de que forma se processam, então, o sistema que permite também ao ser humano ter as suas certezas. Esse âmbito das ideias, então, é o âmbito que nós estamos examinando. Nós vimos, então, na última reunião, que o indivíduo, o ser humano, quando ele se relaciona com o mundo da natureza, ele produz um conjunto de memórias, e essas memórias, então, são os dados que ele utiliza no seu sistema de inteligência para organizar, para pôr em ordem. Ou seja, o ser humano, então, ao receber do mundo natural informações por meio das suas sensações, essas sensações produzem memórias que são a síntese das sensações. Então, quando nós tratamos destas questões, naturalmente nós estamos tratando, então, das verdades humanas. Seres humanos produzem verdades e as suas verdades são as suas memórias. As suas memórias foram produzidas pela objetividade, pelo universo, que se imprimiu no organismo humano por meio das sensações,
e as sensações produziram memórias, essas memórias são as verdades. Nós vimos também, na nossa última reunião, que esse sistema de inteligência, então, que tem memórias e verdades, num determinado momento, ela precisa agora pôr em ordem essas verdades, estabelecer relações, produzir ideias a partir, então, dessas verdades. Então, quando o organismo humano passa a pôr em ordem esse sistema de inteligência, nós estamos, então, tratando de um outro sistema que nós precisamos entender como ele se processa, de que modo ele é produzido. Então, quando o ser humano se volta para suas memórias e consegue perceber que ele pode estabelecer relações entre essas memórias, essas relações são relações no tempo, ou seja, as memórias que foram produzidas foram em momentos diferentes, portanto, é possível tratar dessas memórias por um critério que nós poderíamos denominar, então, de colocá-las em ordem cronológica no tempo. E essas memórias também foram produzidas em diferentes locais, em diferentes lugares. Então, nós temos aqui a organização das memórias no espaço. Só o fato de nós reconhecermos que é possível estabelecer relações entre as memórias no espaço e no tempo, nós já admitimos a possibilidade, então, deste conjunto de dados adquirir uma extrema complexidade. Que complexidade é esta? Colocar em ordem estes fatos e produzir novas memórias a partir disso. Ou seja, você estabelece relações entre memórias e agora produz uma nova memória. Esta nova memória agora não é a memória da sensação que o indivíduo recebeu do mundo, mas é a memória das relações que ele produziu entre as sensações. Então, ao produzir esta nova memória, o organismo se vê dotado, se toma, então, dotado de uma nova competência. Essa competência agora é de voltar a tratar do mundo da natureza, não mais pensando nas suas sensações, ou seja, porque o mundo da natureza se comunica com o ser humano por meio das sensações. Então, toda vez que nós pensamos sobre uma verdade, nós estamos pensando sobre aquela síntese da memória, ou seja, aquela impressão que foi, aquela síntese que foi produzida pela impressão que a memória nos deu. Então, algo que foi sentido, foi visto, foi degustado, né? Ou seja, qualquer um dos sentidos produziu essa memória. Então, quando se trata de verdade, as ideias se voltam desta relação entre a memória e a sensação pela qual ela foi produzida. Quando nós vamos tratar agora deste novo momento da inteligência, a inteligência se volta para as relações que o indivíduo produziu entre as memórias. Ou seja, eu estabeleci relações entre memórias e, a partir destas relações, foi produzida uma nova memória. Então, é uma memória não mais da sensação, mas memória das relações das memórias das sensações. Pode parecer um pouco difícil, né, pensar isso, mas com um pouquinho de atenção a gente percebe que é absolutamente lógico o que eu estou dizendo aqui. Ou seja, quando eu penso sobre verdades, eu estou pensando sobre as sensações. Por quê? Porque aquela memória tem a ver com algo que foi percebido pelo indivíduo por meio da sensação. Então, a verdade é uma relação entre a memória e a sensação. Quando se organizam essas memórias e relacionam uma com as outras para dar esta ordem no espaço e no tempo, e se produz uma memória dessas relações, agora então a memória não é mais relacionada à sensação, mas a memória é relacionada às relações das memórias das sensações. Por que eu trato disso? Eu trato disso dessa forma porque quando nós formos, então, examinar agora esse sistema de relacionamentos, nós não podemos mais afirmar que estas relações possam constituir verdades. Não é possível tratar desta forma. Por quê? Porque se foi possível entender que quando eu digo que verdade é memória da relação
entre é uma ideia que se relaciona entre a memória da sensação e a sensação. Quando eu estou tratando desse ambiente, que agora não é mais, não trata mais desta relação memória e sensação, mas uma relação entre as memórias, uma nova memória que foi produzida de relações que foram estabelecidas entre as memórias. Então, agora, quando eu trato disso aqui, eu posso dizer, então, que eu estou produzindo um sistema de crenças. Por que é um sistema de crenças? Porque as crenças são aquilo que nós pensamos. Quando nós falamos de crenças, nós estamos falando de pensamentos. Quando falamos de verdades, nós estamos falando de sensações, de memórias de sensações. Então, quando eu falo de crença, eu estou falando de relações entre memórias de sensações. Então, as crenças, nós poderíamos dizer o seguinte, e aí foi o ponto que nós chegamos na última reunião. Nós poderíamos dizer, então, nesse ambiente de crenças, que nós temos, então, agora crenças que elas podem ser fundadas, e nós vamos ver depois que é possível estabelecer um sistema de crenças que podem ser tratadas como infundadas. Por que as crenças, então, nós precisamos fazer uma nova divisão em crenças fundadas e infundadas? Porque essa competência humana, do ser humano, de pensar e produzir ideias a respeito das relações que ele estabelece entre as suas sensações, esta competência é a particularidade que retira o homem do mundo da natureza e permite que o homem possa produzir um sistema de inteligência que opere unicamente no âmbito da racionalidade humana. O âmbito da racionalidade humana é o âmbito das relações entre sensações. O âmbito da inteligência de sentidos humana é o âmbito das relações do organismo humano e o universo fenomênico. Por isso que eu tenho insistido bastante, quando tratamos desse tema, da necessidade de entendermos as razões pelas quais ciência e conhecimento tratam de temas diversos, diferentes. Por que isso? Porque quando eu falo do conhecimento, eu estou falando das verdades, das memórias das sensações, daquilo que o indivíduo constitui no seu sistema de inteligência por meio das sensações. Quando eu falo do sistema racional, da ciência, do ambiente de inteligência racional humano, agora nós estamos tratando da competência que a inteligência possui de construir novo sistema de memórias das relações que foram produzidas entre essas verdades. Então, as crenças, nós poderíamos dizer, então, que as crenças, elas são empíricas, né? E, portanto, as crenças empíricas são aquelas crenças fundadas, porque as crenças fundadas, elas trazem, então, na base das relações, memórias de sensações. Mas a inteligência humana, ela não está subordinada unicamente a ficar arraigada, presa a essas memórias das sensações. Quando o indivíduo constitui um sistema de inteligência racional, e ele passa, então, a estabelecer relações entre as suas memórias, e ele tem também a capacidade de fazer uso dessas memórias apenas como modelo ordenador do mundo da natureza e produzir agora um sistema de relações que não estão mais orientados pelas memórias das sensações, mas unicamente pela competência que o ser humano possui, ou o indivíduo possui, a competência que ele possui de pensar a respeito das suas sensações e fazer um uso dela completamente autônomo do mundo da natureza e das memórias das sensações que são as suas verdades. Então, quando o indivíduo adquire essa competência e passa a produzir esse sistema de inteligência orientado unicamente dessa forma, ele então está agora produzindo um sistema de inteligência que é um sistema de inteligência em que as relações não são mais fundadas, mas sim agora infundadas. Por quê? Porque as memórias, as relações entre as memórias das sensações, elas são fundadas porque elas têm na base memórias de sensações. Então, é uma crítica empírica fundada.
Portanto, ela constitui um âmbito do sistema de inteligência que tem que ser distinguido. Esse âmbito é o âmbito das ciências da natureza, em que, então, o físico, o químico, o engenheiro, né, fazendo uso desses dados que são buscados diretamente, então, das relações entre o homem e o mundo da natureza por meio das sensações, quando os indivíduos colocam em ordem essa parte das crenças empíricas fundadas, ele põe em ordem a ciência do mundo da natureza. Então, as crenças empíricas fundadas são os sistemas de ideias que o homem produz e que são orientados pelo mundo da natureza. Mas agora não buscado diretamente das verdades, mas buscado de um ambiente de crenças ou de inteligência racional. Então, essa parte das crenças empíricas fundadas é a parte das ciências da natureza. A outra parte das crenças empíricas infundadas são aquela parte do sistema de inteligência que o sistema racional produz, fazendo uso, então, daquele conjunto de memórias da natureza, mas agora não estabelecendo relações entre as memórias das sensações, mas unicamente daquele conjunto de dados que foi buscado do mundo natural e que todo mundo, obviamente, sabe do que nós estamos tratando. Ou seja, quando eu falo, por exemplo, de uma árvore, todos nós sabemos o que é uma árvore e, portanto, nós podemos fazer uso desta memória, desta ideia de árvore e produzir um sistema de crenças a respeito de árvores que possam não corresponder com o mundo da natureza, porque nós não cobramos explicações dessas relações entre as sensações e as memórias das sensações, mas unicamente da ideia de árvore que foi produzida pelo conjunto de memórias que os indivíduos produzem. Então, a partir daí, a inteligência racional pode produzir um outro sistema de inteligência que não é mais do ambiente da natureza, mas o ambiente de inteligência das crenças puras, em que é possível, então, produzir mundos, inventar mundos, portanto, e a partir da ordem que se estabelecer desse mundo, utilizar esse mundo, inclusive, como um modelo de ordenação e de orientação dos indivíduos no mundo da natureza. É esse sistema que é utilizado para produzir que resulta nos sistemas culturais, ou seja, os sistemas culturais, eles são sistemas que são produzidos a partir de um conjunto de dados, obviamente, que são relativos às crenças empíricas fundadas, ou seja, que diz respeito às ciências do mundo da natureza, mas uma grande parcela dos sistemas culturais, ele também é fundado num sistema de crenças empíricas infundadas, ou seja, um sistema de crenças que usa o mundo da natureza como modelo de ordenação do sistema de inteligência, mas que não se submete aos rigores, por exemplo, da ciência empírica fundada, porque ela encontra correspondência com o mundo da natureza. Percebam a importância de distinguir, então, as crenças empíricas em crenças empíricas fundadas e crenças empíricas infundadas, que, na verdade, são crenças, também poderíamos denominar de crenças racionais, que são produzidas racionalmente pelo sistema de inteligência. Mas nós precisamos distinguir ainda, nesse ambiente, vocês percebam, então, verdades num momento, então, mais importante do sistema de inteligência, porque as verdades são elas que conectam o homem, o organismo humano e o mundo fenomênico, o mundo da natureza. Depois tem um segundo momento do sistema de inteligência, então, que é o momento das crenças. O momento das crenças, então, é o momento em que esse sistema, então, produz agora as ciências da natureza. A ciência da natureza é uma crença. A ciência do mundo da natureza, repito, é uma crença. E eu já demonstro por quê. E depois eu tenho um outro âmbito desse sistema de inteligência, então, que são as crenças empíricas infundadas, que agora sim é a capacidade racional do ser humano de imaginar o que ele bem entender, porque ele busca das suas memórias dados que lhe permitem a sua imaginação. E a imaginação humana, obviamente, ela é prodigiosa, produz a crítica, a ciência da natureza é uma crença, por quê? Porque das experiências recolhidas se chegou à conclusão que determinado acontecimento se repete e, portanto, você constrói um sistema de inteligência orientado por essa relação de
causa e consequência, né, no sistema relacional. Então, mas pode acontecer que, em um determinado momento, um fenômeno que não estava sendo considerado ocorra, e aquilo que se acreditava na ciência da natureza tinha que ser retificado. Isso acontece a todo momento. Então, verdades, crenças, com as suas divisões, e agora tem um outro ambiente do sistema de inteligência, que é o ambiente das certezas. O ambiente das certezas é o ambiente em que o indivíduo agora faz uso da sua capacidade de relacionar para produzir um sistema de relacionamento puro. Sistema de relacionamento que não precisa mais buscar modelos no mundo da natureza e que se orienta unicamente, então, agora por um sistema de relações. Que âmbito do sistema de inteligência nós estamos tratando aqui? Eu diria, então, por exemplo, a matemática. Quando eu estabeleço os pensamentos, os raciocínios matemáticos, estabeleço relações entre quantidades numéricas, eu estabeleço um sistema de relacionamento como a geometria pura, eu tenho um âmbito do sistema de inteligência que não é mais verdade, não é mais crença, agora é certeza. Ou seja, se todas as pessoas fossem tentar produzir uma matemática, elas em diferentes momentos e lugares, mesmo não entrando em contato uma com a outra, num determinado momento, todas elas produziriam o mesmo sistema de relacionamento racional. Ou seja, todos os indivíduos, quando pensam sobre a matemática, eles chegam aos mesmos resultados. Ou seja, é impossível que dois indivíduos, em lugares diferentes do planeta, consigam somar as ideias de um mais um de modo diferente de uma representação de um outro número que represente a reunião dos dois primeiros números, né? Portanto, esse ambiente é o ambiente das certezas. Então, percebam quanto é relevante nós entendermos as razões pelas quais nós precisamos, sempre que formos organizar este mundo do sistema de inteligência racional humano, da importância que tem de entendermos que tem uma parte desse sistema de inteligência que organiza o conhecimento e trata com o mundo da natureza e com as sensações humanas. Esse âmbito, ele precisa ser absolutamente distinguido, porque se o sistema de inteligência humano, esse sistema, ele é natural, é a natureza que coordena e determina como ele deve se processar, esse sistema precisa ser considerado e temos que reconhecer que a natureza se comunica com este organismo por meio das sensações, que as sensações produzem memórias. Então, isso é o conhecimento humano. Quando tratamos disso, estamos sempre tratando do conhecimento humano. E precisamos reconhecer também que, como esse organismo é dotado de um outro sistema de inteligência, que é produzido pela racionalidade, ou seja, a competência racional humana, que o cérebro humano tem uma função central na produção desse sistema. Então, quando nós falamos daquilo que nós pensamos, que são as nossas ideias, que agora, embora essas ideias consigam se comunicar com as sensações, aquelas memórias das sensações, elas são distintas. Por isso que nós denominamos esse sistema de metafísico, ou seja, que se organiza num âmbito que é racional, que é da inteligência. Então, sempre que nós tratarmos desse ambiente metafísico, nós estamos tratando da ciência, das ideias. E dentro da ciência e das ideias dos indivíduos, nós precisamos entender, então, o que compõe esse sistema de ideias dos indivíduos. Então, nesse sistema, nós temos crenças, e essas crenças não são da mesma, se organizam do mesmo modo. Nós vimos, então, que tem uma parte dessas crenças que se relacionam com as sensações humanas, então, e produzem a ciência do mundo da natureza. E dentro dessas crenças tem uma outra parte que ela resulta unicamente da capacidade do ser humano de imaginar, da sua capacidade de imaginação. Ele produz mundos e universos. Então, são crenças empíricas infundadas. É empírica porque ela usa o mundo da natureza como modelo, mas ela simplesmente usa como modelo, mas despreza as relações com as sensações. Ela simplesmente, então, é a capacidade de imaginar, é como se as pessoas sonhassem acordadas e desse sonho produzissem, então, o seu mundo, as suas ideias. Então, nós temos esse ambiente, e ainda dentro desse ambiente metafísico da ciência, agora nós temos uma parte da metafísica que é pura, que é a ciência pura, que é, então, aquela que trata das relações,
que são as ideias matemáticas, que são as ideias geométricas, ou seja, são a capacidade que esse organismo tem de colocar em ordem no tempo e no espaço, ela encontra representações nas certezas humanas, que são as produções desse sistema de inteligência, que serve como referência na ordenação tanto das crenças fundadas quanto das infundadas, ao produzir essa racionalidade. Então, eu espero que não tenha sido muito repetitivo, eu procuro me policiar, mas eu sei da dificuldade que nós temos quando tratamos desse tema, e, portanto, ele é complexo, e se eu repito um pouco, com o temor que eu tenho de não ser entendido, né? E de que as pessoas não considerem as advertências, que para mim elas são muito sérias quando eu faço, da necessidade de distinguir ciência e conhecimento, da necessidade de distinguirmos quando estamos sentindo, quando estamos pensando, da necessidade de entendermos que verdades e crenças não tratam dos mesmos temas, da necessidade que se percebam quando eu falo de certeza que eu estou falando do único ambiente de inteligência que é o mesmo de todos os indivíduos em todas as partes do mundo, porque as certezas são universais. As crenças são coletivas, são produzidas pela coletividade, são produzidas entre os agrupamentos humanos. E as verdades são individuais, cada indivíduo produz a sua própria verdade. Não existem verdades universais. Quem fala de verdade universal, na prática, o que está tratando é de uma crença que ela quer que o indivíduo admita como verdade. Mas verdade é só o organismo humano produz, e produz uma única verdade em cada organismo, e cada um tem as suas particularidades. Então, por hora, obrigado por me ouvirem aqui, espero que possamos polemizar um pouco a respeito desses temas. Meu caro João Emel, Quero ouvir as mulheres hoje, estou para ouvir as mulheres hoje. está todo mundo com as câmeras ocultas aqui? Olha só, hoje as mulheres são maioria aí. Sábado de manhã não é o melhor dia para as mulheres, pode ter certeza, o salão ainda não abriu. André Breubindê, que me dizes, amigo? Paulo, eu te ouvi e, e uma coisa que eu tinha não vou dizer uma dificuldade, mas não seria nem termo de dificuldade, mas seria um local que eu não encontrava, vamos dizer assim, né? Eu não encontrava onde colocar, por exemplo, essas crenças em que eu crio elas e eu as construo, muitas vezes desvinculada, né, de percepções empíricas, né? E daí tu traz essa ideia de fundada e infundada. E por quê? Porque eu pensava às vezes, poxa, o meu pensamento, às vezes, o indivíduo, ele manipula o pensamento dele, né? Ele traz coisas que nunca aconteceram, mas para ele aconteceram, sei lá, ele manipula essa ideia de acreditar que aquilo aconteceu, ou, enfim, N situações que tu pode trazer. E eu acho que essa divisão aí que tu propõe de ser algo fundado e infundado, dessa questão de vinculação de uma crença possibilitar ela ser vinculada, né, vamos dizer assim, ter esse link com alguma experiência, e outro lado, não. Eu acho que é bem interessante. Para mim, não sei se eu compreendi da forma adequada como tu coloca, mas do ponto de vista que eu entendi, é válido por justamente enquadrar essa possibilidade que eu às vezes não encontrava no teu raciocínio, né, na tua proposta. Então, para mim, eu acho que fica mais redondinho ainda, fechou melhor ainda essa questão, porque às vezes tu tem alguma, e eu não enquadrava ela como verdade, muito menos como certeza, então eu ficava restrito no âmbito das crenças, né? Mas era uma crença que ela não tinha relação com o mundo real, porque era uma crença
só no meu plano, só no metafísico, só no pensamento, mas eu manipulei ela por N situações, enfim, né? Então, eu achei bem interessante. Nesse ponto, assim, de tudo que tu falou, me chamou mais atenção isso, e por causa desse motivo. Perfeito, André. Olha, perfeito. Fico extremamente feliz em saber que você compreendeu isso. Eu acredito que não é uma questão muito difícil. E, na verdade, eu trouxe essa ideia organizada desta forma, nesta oportunidade, exatamente para responder uma crítica que eu até então vinha recebendo, quando eu dizia que ciência e ideologia tratam praticamente das mesmas ideias. Por que a ciência e ideologia tratam das mesmas ideias? Porque quando eu falo da capacidade racional humana, eu estou falando da capacidade do homem agir a partir de uma ciência. Só que essa ciência ela precisa ser distinguida, porque tem uma ciência que ela é fundada na natureza, que, portanto, tem um conjunto de explicações muito preciso a respeito das informações que foram buscadas na natureza, a respeito das relações que foram produzidas para depois tomar-se determinadas conclusões. Então, essa ciência da natureza, mas ela é uma crença. Por quê? Porque, embora todo o rigor dessa investigação, pode que o cientista não tenha examinado adequadamente alguma questão, não considerado, e mais tarde tenha que retificar. Então, é uma crença. Aí Agora, é a questão das próprias vacinas aí da pandemia, do Covid, né? É uma crença que a gente não ia demorar 2 anos para desenvolver. exatamente. E não apenas isso. Se nós formos pensar depois sobre as nossas ideias, os nossos pensamentos, nós vamos perceber que uma parcela considerável daquilo que pensamos, se nós formos buscar as explicações entre essas relações com as nossas verdades, ou com o mundo da natureza, as nossas experiências, portanto, com todos esses dados, se nós formos pensar, e eu acho que você colocou isso muito bem, André, nós formos pensar sobre isso, nós vamos encontrar, não, mas peraí, eu penso isso, mas não tem nenhuma lógica, porque se eu for encontrar. Aí entra a questão dos sistemas culturais. Os indivíduos convivem coletivamente, em comunidade, e essas interações culturais fazem com que alguns indivíduos expressem por meio de relatos a outros indivíduos algumas ideias, e eles assumam essas ideias sem questionar as relações dessas ideias com o mundo da natureza. Então, se produzem um sistema racional infundado. E eu até gostaria, né, de... E até aí, Paulo, é bem isso que tu está falando, e eu acho que até, se a gente for analisar, eu acho que até o João pode contribuir também nisso. Por exemplo, às vezes é um sonho teu, é fruto exclusivamente da imaginação, né, do sonho, do inconsciente, sei lá como tu queira chamar, e tu traz aquilo ali como uma crença, mas é uma crença que não tem vínculo nenhum, né? E é individual, e daí mas então é uma verdade? Não, não é verdade. É universal muito menos, então não é uma certeza. Então, mas é uma crença, tá, mas ela não tem vínculo nenhum com a realidade, porque é algo que foi sonhado, algo que foi imaginado, não é nem do coletivo, né? Então, daí é infundada. Então, por isso também tem esse lado, da mesma forma como tu fala do coletivo, né, que atribui, e tu tá muito certo, também dá para fazer o mesmo raciocínio para o indivíduo, né? Perfeito, né, André? Eu acho que eu penso que se nós tratarmos essa questão dessa forma, nós conseguimos dar um pouco mais de ordem a esse debate, especialmente para demonstrar, mas nós precisamos reconhecer que a capacidade racional humana, ela faz uso desses mecanismos. Entender, então, a distinção entre verdade e crença é a primeira questão. Eu acho que na reunião do sábado passado, esse assunto foi absolutamente exaurido, né, de tanto que foi relacionado. Então, com as crenças. Por quê? Porque agora nós podemos introduzir, e aí essa questão é extremamente relevante para a nossa discussão, o papel da linguagem nesse sistema. Eu vinha há bastante tempo, assim, cuidando, né, esse terceiro momento da nossa discussão, que é a questão da linguagem, né, porque, lembrando, o grupo de estudos, ele iniciou e foi constituído com a seguinte provocação:
nós precisamos entender como é possível entender algo. Depois, como é possível pensar sobre o que entendemos. E, por fim, como falamos sobre o que pensamos do que entendemos. Então, a linguagem é o terceiro momento do sistema de inteligência que nós estamos investigando desde 2006, né? Já dito hoje, quero repetir mais uma vez, por provocação do nosso querido grande mestre, Dr. Pedro Osório, que hoje completa 2 anos da data do seu falecimento, e o André Bindê, que fez parte dessa jornada de discussões. Nós estamos há 14 anos e recém agora, né, André, estamos nos aventurando a falar sobre linguagem. Então, eu não sei qual a disposição, mas eu poderia, assim, rapidamente fazer a primeira incursão sobre esse tema, se vocês me permitirem. Só para complementar, Paulo, o que o Bindê falou, é que a gente só pensa, o pensamento é uma organização daquela síntese das sensações. E a gente só consegue pensar sobre aquilo. Ninguém sonha ou pensa algo que nunca viu, que nunca sentiu e que nunca, sei lá, nunca viu e nunca sentiu. Né? A visão faz parte desse sentimento. Mas eu entendo que o pensamento é uma organização dessas informações, né? Que tu fala de síntese, né? Então, há uma síntese das sensações e o pensamento é essa organização. E a crença é fruto dessa organização, né? E a gente crê naquilo que a gente enxerga ou que alguém diz que existe, né? Ou que alguém afirma que existe, né? Aí vem as crenças religiosas e tal. Então, alguém disse que viu, alguém disse que conviveu, alguém disse que houve esse milagre, alguém disse que houve... Mas tudo dentro desse mundo das sensações, né? Dentro desse mundo das Mas aí sensações. ele está utilizando a linguagem, né? Ele está usando Claro, a usa a linguagem para... para passar adiante essas informações. Mas, por exemplo, ninguém consegue fazer um desenho, por exemplo, se tu assistir todos os filmes até hoje produzidos do mundo, sobre monstros e tal, todos eles têm semelhança com aquilo que existe na natureza, que são dois olhos. Aí o cara às vezes inventa, vou botar um olho só, mas sempre tem um olho. Não tem um animal que enxergue que não seja através de um olho, por exemplo. Então não há como produzir algo pelo pensamento, pela metafísica, sem ter essa relação com as sensações. Isso comprova o que o Paulo vem dizendo na sequência aí, várias intervenções. Então, assim como o sonho também, mesmo que tu esteja fora do domínio do pensamento, como o Freud diz que tu está sem a vigília do pensamento, então o sonho extravasa algo que não está organizado, mas que é do teu interesse pensar mesmo sem estar acordado naquilo. Ele também tem relações com as sensações. Ninguém sonha um bicho, um animal diferente do que ele já razoavelmente enxergou. Ninguém desenha algo que seja inédito, que não tenha relação com a natureza. Isso é comprovado, isso é científico. Isso pelo menos até hoje, ninguém produziu um desenho animado acerca de um objeto que não tenha semelhança com o mundo da natureza. Se a metafísica fosse algo sobrenatural, poderia haver essa coisa, né, de vir algo. Por isso que confirma o que o Paulo está dizendo. É exatamente isso. Eu tenho as sensações, eu imprimo isso dentro do meu ser, depois eu faço uma síntese, organizo isso e transfiro isso pela linguagem, que é o pensamento, porque eu consegui organizar minimamente essas informações. Então, aí eu consigo transmitir pela linguagem. E a partir da linguagem é que o ser humano se destaca também dos outros animais e permanece vivo por mais tempo e provavelmente vai extinguir todos os outros animais em função da linguagem, porque ele consegue transmitir, além das sensações, informações do pensamento que prevejam coisas para o futuro, coisas que os outros animais não conseguem fazer. Então, ele elabora, inclusive, a morte. Ele elabora a morte dos outros animais para comer, para sobreviver, sei lá, ele extingue os outros animais em função da sobrevivência dele. Mas é tudo por causa que ele conseguiu organizar essas sínteses que são o pensamento. E a linguagem favorece essa transmissão dessas informações.
E aí que vem aquela informação que eu li da espécie humana, o Sapiens e o Emergaster lá, sei lá, aqueles dois tiveram no mesmo período, só que um falava e o outro não. Aquele que falava se manteve vivo, o outro foi extinto pelo que falava. Então essa informação é importante, porque o poder da linguagem nessa relação que o Paulo vai começar a descrever aí, que a gente vai estudar no futuro. Entrei para fazer essa consideração. João, acho que é perfeito, perfeito, perfeito. Eu acho que é por aí. A questão da linguagem, ela entra num momento da produção dos sistemas culturais, porque a linguagem, o indivíduo não utiliza a linguagem para ele mesmo, embora ele faça uso para estabelecer relações nos seus pensamentos, e a linguagem tem essa função, mas a linguagem ela é intersubjetiva. Agora, quando entra em pauta a questão da linguagem, necessariamente é preciso considerar o uso que vai ser feito dela e de que forma esse uso, então, opera no sistema de inteligência de diferentes indivíduos. E, João, essa questão que você traz aí também sobre ninguém sonha, né? Nada que não seja fruto das suas experiências, eu, obviamente que não me aventuro a tratar desse tema e não estudei em profundidade, mas como seres humanos todos nós pensamos sobre isso e observando a importância que os sonhos têm entre as nossas comunidades originárias aqui da América, eu acabei me dando por conta que há uma possibilidade interessante nessa questão do sonho, de que o sonho ele seja um momento da comunicação do indivíduo com a sua ancestralidade, ou seja, que o indivíduo, quando ele nasce, né, ele nasce com todo esse sistema complexo, extraordinário de inteligência que ele herda dos seus antepassados, mas é possível que, como os indivíduos sofrem impressões do mundo da natureza, e essas impressões produzem memórias que são componentes orgânicos dos indivíduos, é possível que esses componentes possam ser legados entre as espécies e que as gerações que se sucedem, então, entre as espécies, elas recebam essas informações do passado. Então, você, teoricamente, poderia imaginar a possibilidade de que o sonho seja a herança das experiências dos meus antepassados que o meu organismo traz consigo, porque ele precisa se adequar, se adaptar às transformações, e como Darwin, inclusive, já constatou, né, na evolução das espécies, é um estudo que é interessantíssimo nessa área. Então, é possível pensar, por que eu trago isso? Eu trago com provocação, eu não quero nem discutir esse assunto, porque realmente eu não tenho como fundamentar, é apenas uma possibilidade de exame. Aí sim, quem tiver interesse pode estudar levar esse assunto adiante. O que permite que as aves construam ninhos, que elas não têm escolas que ensinem as aves a produzirem ninhos? Por que outros animais sabem produzir ninhos e realizar certas tarefas que são necessárias à sua sobrevivência? Provavelmente porque recebe pelo sonho. Então, os animais pensariam com as experiências passadas e, a partir do sonho, então, eles recebem essa competência de produzir tem essas competências extraordinárias, porque o João de Barro produz o mesmo tipo de casa em diferentes lugares, sem que nenhum se comunique com os outros, né? Virado sempre para o mesmo lado. Exatamente. E, Os, então, os cachorros enterram, Paulo. Isso meu pai pesquisou, porque sempre ele ia atrás do cachorro para ver por que o cachorro enterrava aquele pedaço de carne, porque ele não estava mais com fome. Ele disse: vou guardar esse pedaço de carne. E ele enterrava sempre numa mesma altura. Ele cavava e o meu pai ia lá e media. Cada vez que ele enterrava, meu pai abria um buraco do lado para medir. E ele tinha uma altura certa para não apodrecer, para não pegar ar, para não apodrecer e para ficar dentro de uma temperatura exata ali da Terra. Como é que isso consegue ser transmitido, né? Exatamente vem essa questão, né? quem ensinou, né, João? Eu trago essa possibilidade. Vamos, quem sabe, uma hora nos aventurar Aí tem falar. até uma frase, o João trouxe uma questão até para descontrair já o final da reunião. Eu tenho uma frase que eu digo, né? A gente fala da inteligência animal, daí quando me perguntam se eu pretendo ter filho e coisa, né? Eu digo: olha, eu não consigo educar um cachorro, né?
imagina educar um ser humano, né? Acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Mas é que os filhos educam a gente, Mindé, é o contrário. Pois é, não, daí deixamos para outra pauta aí, mas vamos entrar na linguagem aí, volta para a linguagem. Eu vou só apresentar para vocês, assim, rapidamente um plano, então, para tratarmos nas outras reuniões sobre esse tema, né? A linguagem, então, nós poderíamos dizer que a linguagem, ela tem diferentes formas, mas vamos nos deter, então, a duas formas de linguagem. A linguagem oral e a linguagem escrita, né? Se nós percebermos a forma com que esse sistema opera, nós vamos verificar o seguinte: a linguagem oral e escrita, elas têm matéria. O que é a matéria da linguagem? É a expressão fonética. Eu estou falando, estas expressões fonéticas que eu pronuncio aqui, elas constituem, então, a matéria de uma linguagem que serve na comunicação. Então, quando eu falo o nome de objetos, eu tenho uma matéria, sonora. Quando eu escrevo com representações, com signos, então, escritos, determinadas palavras, essas expressões também têm matéria, que é, então, os signos, aliás. Então, essa é a primeira questão que eu preciso tratar da linguagem. Distinguir a linguagem oral em diferentes expressões fonéticas e distinguir a linguagem escrita em diferentes expressões gráficas. Essa expressão que tem matéria, então, agora ela também tem uma forma. Então, a matéria da linguagem, ela é a parte conhecida, porque você ouve a linguagem, você lê o que foi escrito, então tem matéria conhecida. Agora, essa linguagem que tem matéria conhecida, ela agora tem uma forma. Qual é a forma que essa linguagem utiliza, então? Essa linguagem, ela vai estabelecer relações diretamente com as nossas crenças. Ou seja, como a linguagem como as crenças foram produzidas a partir das memórias das sensações, então elas são relações entre memórias das sensações, a linguagem, ela tem, então, uma forma, ela aponta para esta memória destas relações. Então, eu tenho a linguagem, que ela tem matéria, porque ela é uma expressão fonética ou é uma representação escrita. Essa representação, então, aponta para uma crença, uma relação entre memórias de sensações. E, ao fazer isso, ela aponta também para um sentido humano. Ou seja, quando você estabelece essa relação, né, que a linguagem, então, estabelece uma relação com uma crença, ela vai apontar, um outro apontador vai apontar para um sentido humano. Então, você vai buscar nas suas experiências algo que você já teve de dados do mundo da natureza, e este sentido, então, vai estabelecer a relação com a expressão fonética que tem matéria, que se apresentou com uma determinada forma em uma determinada matéria. Então, quando os indivíduos estabelecem esse sistema de relacionamentos, a linguagem ganha sentido. De onde a linguagem ganha sentido? Das experiências que o indivíduo tem ou com o seu sistema de racionalidade. Porque como eu tenho nas crenças empíricas fundadas um conjunto de dados que tem relações com o mundo da natureza, que prestam contas com o mundo da natureza, estas relações, ou mesmo as relações, as crenças infundadas, uma ideia que seja apenas um sistema de relações produzidas como uma crença pura, quando ela se estabelece, né, com esse sistema de inteligência, ela estabelece relação com ela, então a linguagem ganha sentido e ela passa a ser utilizada pelo indivíduo com as relações que ele estabeleceu de sentido com o seu próprio conjunto de experiências. Então, essa é a questão que nós precisamos tratar quando formos examinar essa questão. De que modo, então, essas relações que a matéria da linguagem estabelece, por meio da forma, com as sensações humanas e com as ideias que os indivíduos produzem a respeito dessas sensações. A linguagem, obviamente, ela não vai tratar todas as questões do mesmo modo, porque tem uma parte da linguagem que se comunica também com o ambiente das certezas, mas ela é sempre uma relação que estabelece relações ou com as sensações humanas ou unicamente com o ambiente da inteligência humana. É um tema um pouco complexo, porque daí nós teríamos que retomar as nossas discussões, estabelecendo as relações entre a linguagem
e as nossas sensações. Existem outras linguagens, né, Paulo, da visão, por exemplo, as linguagens feitas pelos surdo-mudo, né, que também utilizam da matéria, né, pelo objeto do corpo, né, o próprio corpo transmite mensagens, né. Então, de fato, nós temos várias formas, sempre ligado à matéria, sempre ligado à matéria. Aliás, nada deixa de ser ligado à matéria, né? A própria fala e as sensações, em tese, com a morte também, em função da matéria se transformar, embora a morte em si não exista, porque a matéria se transforma em outra matéria, é uma sequência, uma continuidade, né? Desde a ancestralidade até hoje. Se tu for falar, morreu, não morreu. Os animais continuam se reproduzindo e se alimentando da matéria, né? A matéria vive da matéria, se alimenta da matéria. A questão é como é que isso se dá no âmbito das células, né? Como é que essa linguagem se transforma em símbolos e que seja entendido pela outra matéria, né? Uma matéria conversando com outra matéria. E é uma coisa, eu acho que mais bioquímica, sei lá, elétrica, né? Que aí nós não temos nem como entrar nessa discussão, né? Porque a gente não consegue estabelecer essa relação. Nós estamos falando no mundo do pensamento dentro da matéria, sem poder entrar efetivamente na discussão sobre o funcionamento da matéria, né? Que isso é o que vai nos trancar. Vai chegar um momento que nós vamos ter que parar, que aí tem que entrar dentro da célula, dentro da molécula, dentro do átomo, que é dali que tem que surgir as explicações, né? E isso só um cientista ligado à medicina, ou química, ou bioquímica, ou física, sei lá, que pode poder nos explicar. E eles também não conseguem explicar muito isso, né? Tanto que eu até ouvi uma palestra de o cara diz, olha, eu fui para o mundo, lá um budista, lá eu fui da yoga, sei lá, eu fui para a física quântica para tentar encontrar uma solução para isso. Mas nós não podemos entrar nisso, eu acho que aí sai fora do nosso, de fato, da nossa intenção aqui, né? Eu acho que nós temos que tentar explicar mais essa organização, né? Qual é a lógica dessa organização? Aí que vai... Perfeito, João. Eu penso que, na verdade, essa questão da linguagem ela é um pouco mais complexa e valeria a pena tomar desde o início um pouco mais descansado, porque, na verdade, a gente, quando trata longamente um tema extremamente teórico, né, como é esse, de examinar a questão das crenças humanas, isso causa um certo desgaste, né? Mas eu acho que a gente poderia perfeitamente pôr em pauta a linguagem. A linguagem ela é interessante porque nós vamos estabelecer, então, tentar entender de que forma essas relações da expressão linguística se organizam de modo a substituir, então, o mundo das sensações, porque quando nós falamos, nós estamos tratando unicamente de ideias, de relações entre ideias que são produzidas por meio da linguagem. Embora a linguagem possa fazer uso do conjunto das memórias dos indivíduos sobre as suas sensações, como as memórias das sensações ou as verdades elas são individuais, e como cada indivíduo vive em ambientes diferentes e, portanto, produz verdades diferentes, então é preciso um critério de validação da linguagem. Então, a linguagem científica, quando ela vai ser utilizada nessas questões das crenças fundadas ou empíricas fundadas, a validação desta linguagem ela é buscada onde? Nas experiências. Olha, o cientista tal, fazendo uso do mecanismo tal, em condições tais, obteve tais resultados. Então, vocês percebam que a linguagem ela é orientada por um sistema de ideias, mas essas ideias, elas, embora buscando sentido no indivíduo que faz uso da linguagem, ela tem representação do mundo da natureza, e diferentes indivíduos podem buscar, também por meio da linguagem, buscar as mesmas informações das mesmas fontes. Então, por exemplo, quando você lê um livro que faz uso da linguagem escrita, né, para produzir um sistema de ideias, este livro parte do pressuposto de que as pessoas que forem ler o livro,
tem minimamente um conjunto de informações sobre o mundo da natureza por meio das suas sensações, de modo a que elas possam, a partir daquelas expressões escritas, buscar no ambiente dos seus sentidos as ideias que estabelecem relações nesse universo, para depois buscar estabelecer um momento, então, de coordenação com as ideias que também são expressas no livro, para chegar a um mínimo de entendimento sobre o mesmo tema, porque senão o autor que escreve o livro, você escreve um livro em inglês e entrega para um português que nunca conheceu a língua inglesa fazer a leitura, obviamente que ele já não consegue avançar no primeiro momento, que é da expressão da matéria da linguagem, né? Ele não se comunica com o símbolo. A linguagem não é uma verdade, é uma crença. É uma crença, exatamente, João, perfeito. Acho que é isso, né? Então, a gente pode trazer esse assunto em pauta, né? Mas tendo claro essa dificuldade. É um tema extremamente... Eu tenho medo de tratar desse assunto, não por imaginar que não seja possível entender, mas pela dificuldade que ela traz, enquanto nós não estabelecermos um diálogo comum entre todos nós aqui a respeito de como o sistema de inteligência opera. Por exemplo, o dinheiro é uma linguagem monetária, né? Eu acredito, eu tenho crença que aquela nota ali com a foto do presidente dos Estados Unidos vale tanto para mim. Absolutamente uma crença estabelecida por alguém, né? E eu acredito que aquele pedaço de papel carimbado, sei lá, com marca d'água, não sei o quê, e com a foto do presidente americano vale tanto para mim, e vale mais que o meu, que tem a foto do peixe. Do lobo-guará. Do lobo-guará. Isso é uma crença monetária, né? Viemos das crenças, né? Por isso que as crenças são importantes, elas sobrepõem até a verdade, né? E às vezes até a certeza, né? A crença, ela vale aquilo que o indivíduo atribui a ela, né? O discurso da autoridade, tem outras coisas também aí que vão dar valor maior à crença, né? Que a gente atribui, na verdade, né? A moeda é uma instituição monetária. Você tem alguém que estabelece uma garantia para essa instituição e você acredita que a garantia vai ser cumprida e, portanto... A questão da linguagem ali, enquanto o Paulo falava, eu lembrava de uma partitura de música, né? É uma linguagem. É uma linguagem universal, né? Agora, a partir do ela deixa de ser universal daí, né? Porque é o que eu vou fazer com a partitura, né? Mas, enfim, aonde tu for no mundo, todo mundo vai ler a partitura igual. Verdade. É uma combinação de 7 notas musicais, né? Isso, numa pauta ali, enfim, tá lá. Mas agora, a partir do momento que tu tocar o dó no piano, daí já não é o mesmo dó para todo mundo, entendeu? Exatamente. Eu acho que nesse sentido, se nós podemos pegar a partitura como uma linguagem universal, todos os indivíduos vão pensar a partir daquela partitura do mesmo modo. Agora, quando eles forem utilizar essa partitura para tocar numa orquestra, os instrumentos da orquestra, que vão, então, dar as expressões sonoras que a partitura utiliza, não necessariamente vão proceder da mesma forma. Então,